Boa noite a todos. Alegria enorme. Nosso coração hoje não cabe dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Olha que maravilha. Sejam bem-vindos ao evento Espíritas da Política. Estamos em uma casa política das mais importantes para o andamento da democracia brasileira. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, órgão máximo do Legislativo do Estado, que acolhe brasileiros de todos os cantos desse amado país de dimensões continentais. Para a formação da mesa, convidamos o excelentíssimo senhor senador da República do Brasil, Luiz Eduardo Grangeiro Girão. Convidamos também o excelentíssimo senhor vereador da cidade de Ribeirão Preto, Marcos Papa. Convite agora estendido ao excelentíssimo senhor vereador da cidade de Santo André, Edson Sardano. E o senhor César Perry, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira e da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. E, por fim, convidamos a senhora Júlia Neso, presidente da União das Sociedades Espíritas Regional de São Paulo e coordenadora do movimento Espíritas na Política. Embora iniciante em um cargo público, ele é um ser político desde há muito. Militante incansável pela causa pró-vida, ativista da paz, empresário, é também o fundador da Associação Estação da Luz, entidade sem fins lucrativos de atuação na área social e responsável por produções audiovisuais do cinema. É um dos maiores produtores da doutrina dos espíritos na sétima arte. Um estudioso espírita, elegeu-se recentemente ao Senado pelo Estado do Ceará. Convidamos o senador Luiz Eduardo Grangeiro Girão para tomar a palavra. Muito boa noite. Olha, pessoal, eu queria dizer para vocês, do fundo do coração, da honra e da alegria minha em estar aqui em São Paulo, fazendo, acredite, depois dessa eleição, eu acredito até espiritual, porque eu vou contar um pouco para vocês o que foi que aconteceu. É a primeira vez que eu estou fazendo uma... Eu não digo palestra, porque eu acho que palestra é para quem tem sabedoria, tem conhecimento, e eu vim aqui mais aprender com vocês e trocar uma ideia, um bate-papo. Mas é a primeira vez que eu estou vindo e tinha que ser em São Paulo. Eu tenho uma relação, apesar de ser cearense, da terra de Dr. Bezerra de Menezes, que muito me inspira, mas eu tenho uma relação afetiva muito grande com São Paulo. Eu aprendi muito aqui em São Paulo, com muitos aqui de vocês, irmãos, de jornada espiritual, aqui na Terra, que eu pude reencontrar hoje, aqui. Então, assim, é um momento marcante da minha existência, um grande desafio, e eu dividi, para ser bem rápido, né, ser objetivo, depois vai abrir para perguntas, para a gente trocar uma ideia, mas eu dividi em 4 etapas, bem rápido. Como é que eu conheci o Espiritismo, como é que foi a entrada do Espiritismo em minha atual existência. 2, como é que foi a minha entrada na política. 3, fazer um convite para vocês, rápido. E 4, fazer um pedido. Foi essa que eu dividi aqui. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês estão diante de uma pessoa que até os 28 anos, 29 anos,
uma pessoa extremamente arrogante, prepotente, egoísta, que só pensava em trabalhar para ganhar dinheiro, para acumular, passava por cima, na ânsia de... Aí, quem entende de psicologia pode ter uma explicação melhor, mas talvez na ânsia de trazer a atenção do meu pai, eu como primogênito, mostrar que era capaz no trabalho, ele que é um empreendedor, e desde pequeno eu sempre quis trabalhar, as minhas férias escolares eu ia para a empresa para ajudá-lo, e nessa ânsia de buscar esse amor, acabei deixando os amigos em quinto lugar, a família em sexto lugar, e só pensava em trabalhar, feriado, acumular, comprar a empresa. Tive muitas oportunidades, consegui desenvolver um trabalho empresarial de sucesso, com a ajuda de Deus, mas a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, e eu tive a oportunidade de ser acordado, de ser despertado com uma doença, a síndrome do pânico, que naquela época não tinha a literatura vasta que a gente tem hoje. O meu chão saiu do dia para a noite. Eu tinha certeza, Júlia, que ia morrer. Naquela época não tinha nem noção que era desencarnar. Batizado, católico, mas nunca frequentei. Era assim, um pouco distante. E achei que ia morrer, tinha certeza que ia morrer. Fui em um dia, 6 vezes para o hospital. Em um dia, o hospital do coração. E na terceira vez que eu cheguei lá, com ataque de pânico. Não era ataque do coração, mas eu achava que era ataque do coração. Aí os médicos já começaram, já de novo, começava a rir. Aí me deram aquele remédio que você passa o dia todo dormindo, então acordei e voltava, enfim. Foi aí que passei uns 6 meses tentando me reequilibrar. Já não fazia muito sentido a questão do negócio, do dinheiro, de ganhar dinheiro, não fazia. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um livro que é muito marcante na minha vida, chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss, psiquiatra americano, que desenvolveu os estudos de terapia, de regressão a vidas passadas, de reencarnação, e foi um escândalo na época nos Estados Unidos. Esse livro dele, ele tem vários livros, mas aquele livro tocou profundamente a minha alma. Eu, que fui sempre muito racional, eu comecei a entender e a ver justificativas ali para mim, de alguns questionamentos que já começavam a brotar no meu espírito, e eu comecei a entender um pouco. Olha só que coisa interessante. Chico Xavier, eu ouvia falar de Chico Xavier, mas nunca tinha me despertado. Nesse período, lendo as obras de Brian Weiss e James Van Praagh, um médium, cheguei aí aos Estados Unidos por um cruzeiro para palestras deles, e cada vez mais pesquisando. Quando eu volto para o Brasil, em São Paulo, eu fui abrir o jornal, não lembro se era a Folha de São Paulo, Estadão, não sei, e tinha lá um anúncio, uma peça de teatro, Luciane, chamada O Cândido Chico Xavier. E essa peça, que não tinha nenhum ator global,
Era uma peça... Mas aquilo pregou meus olhos ali no jornal. Eu disse, eu tenho que assistir essa peça. Fui ao Teatro Itália, lotado. Eu disse, puxa, não tinha noção, era um dia de semana, lotado. Que coisa interessante. Eu já ia voltando, a pessoa disse, eu não vou mais não. Aquelas coisas que a gente, sabe? Quer ir? Eu fui assistir a peça. Fazia uns 15 anos que eu não chorava. Eu tenho dificuldade para chorar. E eu acho que aquela coisa do nordestino, né? Aquela coisa de... A minha mãe dizia muito, engula o choro. Engula o choro. Então a gente prende as emoções. Fazia uns 15 anos que eu não chorava, mas naquele dia eu chorei copiosamente. Todo mundo saiu do teatro. Era um musical, viu? Musical, que eu nem gostava de musical. Mas todo mundo saiu do teatro. Eu fiquei chorando. E veio uma pessoa que eu vi que, poxa, era o ator que fazia o Chico Xavier, Flávio Serra. E era ao mesmo tempo contra-regra, ele era ao mesmo tempo produtor. E a partir dali, eu disse, eu tenho que levar essa mensagem para as pessoas. Me fez tanto bem que eu não sosseguei enquanto não levei essa peça de teatro para o meu estado do Ceará. E a partir daí, nós fizemos uma turnê pelo Nordeste, pelo Brasil com essa peça, levando a história do Chico. E foi assim um despertar. Toda peça que eu via, que eu assistia, nos estados que eu levava, as pessoas emocionadas, repensando a vida. Eu disse, é isso. E a partir daí nós fizemos uma mostra brasileira de teatro transcendental. Eu comecei a pensar com a equipe nossa, a desenvolver o audiovisual para levar essa mensagem para mais gente através do cinema. Veio o filme Dr. Bezerra de Menezes, depois veio o filme do Chico, depois com André Marouço, mais umas 3 produções, a gente fez outros filmes. Mas a espiritualidade estava preparando algo. Em 2005, esse cidadão que está aqui, que veio nos prestigiar, Luiz Bassuma, ex-deputado federal, estava fazendo uma prece no Congresso Nacional e houve um envolvimento espiritual e essa notícia foi manchete no Brasil inteiro, no Jornal da Globo, no Fantástico, no Jô Soares, e eu assisti aquilo e disse, eu tenho que conversar com esse deputado. Eu quero entender, eu quero conversar com ele sobre isso. E eu fui a Salvador, marquei por e-mail um contato, ele foi muito solícito, a equipe dele, eu fui para Salvador. E lá em Salvador nós conversamos, parecia que a gente se conhecia, parecia não, a gente já se conhece há muitas vidas. E eu fui tocado quando ele... Olha só como é que foi. Eu fui para uma coisa e percebi outra, que foi causas. Causas. E a primeira causa que eu fui apresentada, que me fez começar a ser um frequentador do Congresso Nacional, como um cidadão ativista, foi essa causa aqui que ele abraçava lá no Congresso, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida. Aqui é um bebê de 11 semanas de gestação, geralmente o período que é feito o aborto, já tem o fígado praticamente todo constituído, os rins, tem até unha esse bebê, e com o aborto não é só a vida que é interrompida, que já é muito, a vida de uma criança, mas a saúde da mulher fica com sequelas para o resto da existência, psicológica, mental, física. E aquilo de alguma forma, mas me tocou mas profundamente na alma, que eu disse, meu Deus, que injustiça!
E esse assunto naquela época, a doutora Marília sabe, porque eu tive em São Paulo, no primeiro evento Provida que eu participei de marcha, foi aqui em São Paulo, na Praça da Sé, e aquele assunto me disse, eu tenho que mobilizar, eu tenho que fazer alguma coisa, porque estava tudo caminhando, pessoal, para a legalização do aborto em 2005. O governo federal queria, tinha ministros de Estado, tinha toda uma conjuntura no Congresso Nacional para se legalizar o aborto. E eu mergulhei para ajudá-lo, para ajudar um grupo. E aí eu vi a importância, e hoje é um compromisso que eu tenho nessa tarefa que me foi confiada pela espiritualidade no Senado, que eu vou chegar agora para a etapa 2, eu vi como foi importante a união entre católicos, entre espíritas, entre evangélicos, para que o aborto não fosse legalizado naquela época. E foi, sabe por quantos votos? Por um voto. Por um voto, o aborto não passou numa comissão temática das mais importantes, que ela já ia com força ali, eles estavam apostando que é a Comissão de Seguridade Social e Família, e eu vi o trabalho do deputado Bassuma, conversando com parlamentar, e aquilo foi me despertando para isso. E eu ia para as sessões, César, com os cartazes, pedia nos corredores, pelo amor de Deus, não vote. Olha aqui, e eu vi a movimentação de muitos providas anônimos. Eu disse, é isso que eu quero fazer. Mas eu jamais imaginava um dia entrar na política. Quem me conhece, e eu tenho muitos amigos aqui, sabe que eu sempre fugi de eu, que sou uma pessoa tímida, reservada, sempre fui, de entrar na política partidária. Era algo para mim assim, eu acho que eu carrego um pouco do que os espíritas, hoje em dia, e o Estado de São Paulo é pioneiro em quebrar esse paradigma. O Estado de São Paulo, vocês são pioneiros, eu aprendi muito com vocês em muitos eventos que nós fizemos aqui, inclusive sobre política, que aqui a gente, talvez no passado, nós espíritas, tenhamos trazido frustrações, experiências mal sucedidas em política. E a gente tem um pouco de aversão de a gente encarar essa esfera importante de uma sociedade. Então, eu sempre tive, não gosto de, eu fico nos bastidores. E o Bassuma queria me chamar para... o meu trabalho é nos bastidores. Sempre fiz isso. Mas aconteceu um fato, pessoal. Em 2018, ano passado, olha só, recente. Ano passado, eu estava passando uma temporada nos Estados Unidos, com a família, com outros projetos de vida, traçados com a família, e eu tenho 5 filhos. Os 3 adolescentes estavam estudando numa escola, uma high school e uma middle school, e eu fui buscá-los no colégio naquele dia. Geralmente não ia, porque o ônibus passa na porta, leva e traz. Mas naquele dia específico, no dia 14 de fevereiro de 2018, eu fui porque eu gosto muito de futebol. Ia ter uma final, acho que era Paris Saint-Germain da Eurocopa, era uma coisa assim. E os meus 2 filhos gostam muito. E eu disse, olha, eu vou chegar 10 minutos mais cedo no colégio, vou ficar esperando vocês na porta, porque a gente vai sair e vai num restaurante que tem um telão para assistir o jogo, ok? Ok. E eu chego
tem lá, nessa escola, uns 4.000 alunos. Eu acredito que tenha sido, pelo menos, um dos primeiros pais a estar ali. E o meu filho liga, quando eu estou na porta, e diz: papai, disparou o alarme de incêndio. Eu estou saindo. Eu disse: tranquilo, filho, é normal isso? Deve ter sido alguma bobagem. Quando ele desliga, ele liga imediatamente de novo e diz: papai, não é um incêndio, tem um atirador dentro da escola. E onde você está, filho? Não, já estou quase fora da escola. E cadê sua irmã? Porque 2 estudavam na high school e um no middle school. A minha filha, a Cecília, ela é muito digital. Você pega o telefone e liga para ela, ela atende antes de tocar. É incrível. Mas nada de atender. Nada de atender, nada de sinal. E aí, a reação dos Estados Unidos é muito rápida para esse tipo de crise. Olhei para cima, tinha 6 helicópteros. Olhei para os lados, era a SWAT chegando, aquela situação toda, os pais desesperados, aquele clima. Meu filho chega, nós nos ajoelhamos e começamos a orar. Meu filho, Luiz Henrique, tem uma... Eu não tenho essa sensibilidade, essa mediunidade aflorada que ele tem. Quando a gente termina a oração, ele diz: papai, isso, depois da prece, aquele momento, ele disse: papai, ela está bem. As informações que tinham chegado naquele instante é que era no andar que ela estudava que tinha sido o massacre. E as informações eram que eram muitos e muitos corpos. E a minha filha liga naquela hora que ele diz que ela estava bem, e ela liga chorando muito, dizendo: papai, eu estou bem, mas meus coleguinhas foram assassinados e meu professor em sala de aula. Dia 14 de fevereiro de 2018, em Parkland, a minha vida se transformou naquele momento. E eu vivi tudo aquilo, a dor de muitas famílias, e o livramento da minha filha, que nasceu no dia que Chico Xavier partiu para o mundo espiritual, dia 30 de junho de 2002, foi a data de nascimento dela. E naquele momento, eu senti no meu coração que, por gratidão a Deus, pelas oportunidades que eu tive, pela família que eu tenho, pela saúde que eu tenho, eu não poderia mais negar um convite para servir, seja lá onde quer que fosse. E eu decidi, tinha 10 anos, né, Bassuma? Há 10 anos recebia convite para entrar na política. Ficava chateado quando me convidava, ficava chateado, Sardano, chateado. Mas eu já contactei uma pessoa que eu confio, que eu vejo, um homem de bem, e disse: ó, tá de pé aquilo que você estava me falando? A ideia era para deputado federal. A ideia era para deputado federal. Tá de pé? Porque, só uma parte, essa causa das armas de fogo, assim como essa causa do aborto, da vida desde a concepção, toca profundamente a minha alma também. Eu estudei esse assunto. Da mesma forma que eu vim pelas marchas pela vida contra o aborto, eu fui a muitas marchas a favor do controle de armas de fogo. Controle rígido de armas de fogo. E a ideia era para deputado federal. Quando foi me mostrado o panorama, olha,
o Senado está decidido aqui, vamos ver aqui. Eu disse, como é que é? Não, o Senado já está resolvido, estamos partindo aqui para ver as coligações para deputado federal. Eu disse, como o Senado está decidido? Não, é impossível. Um é o presidente do Senado. O outro é um ex-governador que saiu com a popularidade lá em cima, com muitas obras, com muito poder, prestígio. Está decidido. Eu disse, não. Não. Por que a gente não... Aí me despertou dizer, poxa, por que a gente não pode dar uma oportunidade, dar uma outra opção para o povo cearense, que é um povo libertário? Inclusive Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes, político, não apenas um humanista, um médico caridoso, mas um político. E aí se começou a construir essa possibilidade de entrar para o Senado numa perspectiva, do ponto de vista dos homens, muito difícil. E eu sabia disso. Mas lá no íntimo, era um dever colocar essa opção para o povo do Ceará. Então, eu quero dizer para vocês que foi uma campanha curta, porque da decisão para entrar na política, eu nunca tinha sido filiado a partido político nenhum, Papa. Nenhum. Inclusive até ajudei a constituir, que não virou realidade ainda, mas participei de reuniões aqui em São Paulo, lá na Câmara Municipal, em outros estados, que aqui está um dos grandes idealizadores, que é o Robson, que veio do Rio de Janeiro para essa reunião hoje aqui, Robson Souza, da construção de um partido chamado Ativistas da Paz pela Vida, chamado PAZ, a sigla PAZ. Olha que coisa linda. PAZ. Fizemos reunião no Brasil inteiro, temos as premissas do partido, defesa da vida desde a concepção, tudo com estudo científico, nada com base em doutrinas religiosas, não. Contra a liberação de droga, contra a liberação da jogatina, a favor do controle de armas, meio ambiente, água, como foco. Mas aconteceu algo, as coisas foram fluindo, e eu digo para vocês que aconteceu um fato que eu quero deixar aqui, quando se fala foi falado aqui de política partidária, de partido A, partido B, partido C, teve um momento da eleição que foi decisivo. Olha só o alinhamento que a gente precisou ter naquele momento decisivo. A verdade é muito importante. Estava Bolsonaro e Haddad antes do segundo turno, nós tivemos aquela eleição do primeiro, e alguns consultores, a nossa equipe era pequena, mas tinham 2 consultores que disseram assim, um senador, porque a gente era azarão mesmo, nem os outros 2 candidatos não achava que a gente não tinha a menor chance. As pesquisas davam, na véspera da eleição, que o segundo colocado estava com 30 pontos, Ibope. Na véspera da eleição, o segundo colocado estava com 30 pontos à frente da gente. Olha que coisa. Tanto que o repórter chegou e disse, olha, já está decidida a eleição. E aconteceu um fato que eu atribuo muito nessa definição. Primeiro, que em nenhum momento a gente baixou o nível com agressividade. E olha que tentações tiveram, muita gente do marketing. Tem que fazer isso, tem que denunciar aquilo. Eu disse, não. Se for para ganhar desse jeito, a gente perde. Não tem problema.
nós vamos colocar propostas, nós vamos respeitar, vamos colocar nossas ideias. Todos os assuntos, sem receio. Mostrei esse bebezinho várias vezes durante a campanha. Olha só, agora teve um momento que foi interessante, que eu acho que vocês vivenciaram isso de alguma forma, e eu quero contar os bastidores. Pela primeira vez, eu estou contando publicamente isso. Eu confesso para vocês que eu estava na dúvida em quem votar no primeiro turno. Muito na dúvida em quem votar no primeiro turno. E os consultores, 2 consultores, chegaram e disseram, não precisa dizer. O senador não precisa dizer. Você é independente. Não tem que definir candidato. Você vai lá e vota em quem você quiser, não precisa você falar. Aí eu disse, não. Eu tenho o dever de falar. Se eu tenho uma pessoa me seguindo, ela tem que saber o que é que eu penso. Ela tem que saber quais são os valores que eu acredito, eu tenho que decidir. Mas eu não decidi ainda, mas eu tenho que dizer num prazo que dê para avisar para todo mundo que eu vou votar. E olha que a minha terra, o estado do Ceará, foi uma terra que teve, o governador, que é do PT, teve 80% dos votos. 80% dos votos válidos. Então, é uma terra bem de esquerda. E, naquele momento, a pressão para eu não dizer. E aí, quando eu tomo a decisão, depois de muita oração, confesso para vocês que eu estava na dúvida entre o Amoedo e o Bolsonaro. Foi selecionando. Eu tinha que decidir. Não era o ideal, nenhum dos dois, mas era o que a gente tinha. Para mim, com todo respeito, mas dentro do meu ponto de vista. E naquela decisão, naquela definição, eu disse, não pode passar para eu avisar para todo mundo, tem que ser, no mínimo, com 1 semana de antecedência. E eu orei com a minha esposa, Márcia, marquei uma reunião para 6 horas da manhã no comitê, a gente reuniu a equipe, eram 25 pessoas, reunimos todo mundo, porque 6 horas da manhã de um domingo, porque a gente ia sair para o interior, para visitar. De 184 municípios que tem o estado do Ceará, nós só tivemos perna para ir a 80, para você ter uma ideia. Os outros eram de avião, de helicóptero, de tudo, e a gente ia de carro. Foi para você ter uma noção de como foi espiritual o que aconteceu. E 6 horas da manhã eu vou comunicar para a equipe a decisão. Aquele suspense, os consultores dizendo, não diga, não precisa, mas eu vou dizer, eu decidi. E quando eu falei o candidato que eu ia votar, teve uma pessoa que estava com a gente há muito tempo na campanha, desde o início, acreditando, se levantou e disse, eu estou fora. Se você tinha 1% de chance de ganhar essa eleição, você acabou de perder tudo, agora é 0% de chance. Numa terra de esquerda, com esse clima que está de antagonismo no Brasil, um clima de rivalidade, você decidir votar no Bolsonaro? Você que é contra as armas de fogo? E calma, eu tenho que explicar. Eu tenho na minha vida causas, eu sou de causas. E eu acompanhei os debates eleitorais, mandei cartas para alguns presidenciáveis, perguntando o que é que eles pensavam a respeito das causas. E as que mais convergiram, naquele momento, foi do Bolsonaro, que se posicionou firme em relação a 3 causas. Uma, ele modificou o discurso, questão das armas, era posse, antes era posse e o porte, depois ele voltou, ficou só na posse. Eu disse, olha,
já está melhorando. E o outro candidato, o Amoedo, que eu respeito muito e tudo, já tem um ponto de vista mais econômico, viés econômico, que não se posiciona sobre assuntos importantes que eu considero para serem debatidos na sociedade, para serem deliberados, que é a questão que diz respeito à vida humana, por exemplo, os costumes, que são muito importantes. Então, naquele momento, foi um momento de muita instabilidade, mas eu acredito que houve um alinhamento, porque apanhei muito, você não tem ideia. Foi uma decisão que um caminho natural seria, já que eu decidi, seria ir pelo Amoedo, mas eu apanhei muito em rede social, na imprensa, mas eu acredito que, do ponto de vista de alinhamento, naquele momento, foi muito importante. A campanha terminou, nós tivemos, mesmo com o governador contrário a gente, mesmo com o governo federal contrário a gente, com a Assembleia Legislativa contrária a gente, com câmaras municipais do interior contrárias a gente, com todo o dinheiro que você possa imaginar, com toda a estrutura, eram 24 partidos contra 2. Nós conseguimos 1.325.786 votos, que foi algo assim inimaginável. Quando eu digo que tem a multiplicação dos pães e dos peixes, eu acredito nessa multiplicação, sim, porque teve ali, para mim, Deus usou as pessoas de bom coração, que queriam mudança, de boa vontade, que fizeram uma corrente, sabe pelo quê, pessoal? Por esse aparelhozinho aí, o Zap. Foi uma corrente do bem, e a gente chegou. Agora, para caminhar para o encerramento, eu tenho algumas inspirações, que sempre, quando eu colocava a cabeça no travesseiro, para as causas de 15 anos atrás, do ativismo contra o aborto, contra as armas, contra as drogas, eu sempre fui inspirado por 2 perguntas do Livro dos Espíritos, 2 apenas, que eu considero extremamente políticas. Tem mais, mas 2 questões que eu vi muitas vezes proferidas pelo Bassuma, em muitas palestras que eu tive a oportunidade de aprender, a 642 e a 932 do Livro dos Espíritos. Olha como elas são um convite à ação. Questão 642. É suficiente não fazer o mal perante a Deus ou para agradar a Deus? A resposta é impactante. Não. É necessário fazer o bem no limite de nossas forças. Porque nós responderemos por todo o mal que decorre de um bem que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Gente, isso é uma coisa linda. Isso é uma coisa linda. Agora, 932, ela é mais forte ainda. Ela é mais forte. Porque ela diz o seguinte: porque na terra o mal prepondera sobre o bem? Porque na terra o mal prepondera sobre o bem. A resposta é como um telegrama. Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes. São audaciosos. Os bons
são tímidos. Quando quiserem, preponderarão. Então, a gente volta a Platão, 350 anos antes de Cristo. Ele dizia o seguinte: o destino das pessoas boas e justas que não gostam de política é serem governadas por pessoas nem tão boas e nem tão justas que gostam de política. Gente, esse espaço tem que ser ocupado. Esse espaço tem que ser ocupado. Então, encerrando mesmo, para a gente trocar ideias, eu queria fazer um convite para vocês. O convite é que reflitam sobre o engajamento maior na política. O exemplo da gente que aconteceu é muito claro que Deus multiplica. Multiplica. E o pedido que eu queria fazer é de orações. Eu queria pedir para vocês nesse momento orações. A gente sabe que a guerra, ela não é material, ela não é uma guerra entre os homens, é espiritual. Ali em Brasília, como também nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, nos governos, no poder, ele te ilude, ele te cega, ele te envolve, faz um aliciamento mesmo. E existe muita droga, sexo, dinheiro envolvido. E muitos, a gente sabe, muita obsessão. Uma energia densa. Nós fazemos evangelho toda quarta-feira, 8h30 da manhã, dentro do gabinete. Reunimos a equipe, fazemos uma oração antes com toda a equipe, porque tem na equipe evangélicos, tem católicos. E depois, todo dia a gente faz isso, todo dia, de segunda a sexta. Mas, às quartas-feiras, a gente faz o evangelho, depois, no gabinete. Vem gente de fora, de outros gabinetes, é legal. E a gente estuda, e eu peço a vocês, assim, do fundo do coração, orações, porque nós estamos vivendo um momento muito delicado, onde precisa reinar a serenidade, a tolerância. Não está fácil, o momento é crítico, de desarmonia entre os poderes, executivo, legislativo, judiciário, que, ao meu ver, da mesma forma que o poder legislativo é investigado e precisa ser, o poder executivo é investigado e precisa ser, o judiciário também precisa, e essa prerrogativa é do Senado. E eu peço a oração de vocês para a gente ter sabedoria, força, coragem, saúde para fazer o que tem que ser feito. Teve uma grande... Obrigado. Teve uma grande mudança que me dá muita esperança, muita gente nova. Lá no Senado, a renovação, João, no Senado Federal, foi de 85% das novas vagas agora. Então, temos uma grande perspectiva, mas você imagina como é que está a força do outro lado, com a experiência. Então, a oração, nesse momento, é importante, e que a gente possa realmente construir a gente fazer a nossa parte, não atrapalhar. O André Marosso é que diz muito. Rapaz, se a gente não atrapalhar os planos da espiritualidade com as nossas imperfeições, com a nossa limitação grande, a gente já está deixando a coisa fluir. Então, assim, já me retirando para sentar,
tem outra frase que eu queria deixar de reflexão para vocês. Edmund Burke, estadista irlandês. Edmund Burke, ele dizia o seguinte, olha como fecha com o Livro dos Espíritos, com Platão, ele dizia o seguinte: para que o mal triunfe, basta que os bons cruzem os braços. Deus abençoe vocês, muita paz.